estão vendo na visão os mortos, ou seja, todos os ímpios, todas as nações, como nós acabamos de ler em Salmos 9, versículo 17, né, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, ou seja, no lago de fogo e enxofre, que é o dia do julgamento, o juízo final de Deus sobre toda a humanidade. E nós vemos aqui detalhes, se nós formos entrar nos detalhes do capítulo 20 de Apocalipse, nós vemos aqui que um trono branco é posto, o juiz está sobre ele. Quem é esse juiz? O próprio Deus, que julgará as nações por Jesus Cristo naquele grande dia, pós-milênio. Haverá o milênio sobre a terra durante 1000 anos, e pós o milênio haverá o juízo final, que é o juízo do trono branco. E nós vemos aqui que vai haver a segunda ressurreição. A Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição, ela se dará por ocasião da vinda de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 15, também fala da ressurreição. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, fala da primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui, Apocalipse, capítulo 20, o versículo 6, é esse versículo que eu acabei de ditar para os irmãos, né? Mas as outras nações já não serão ressuscitadas. Apocalipse 20, versículo 5. Mas as outras nações não ressuscitaram. Por que não ressuscitaram? Porque só vai ressuscitar aqueles que vão governar com Cristo durante 1000 anos sobre a face da terra, que é o período milenar, onde Cristo, ou seja, casado com a sua noiva, a igreja, passará suas bodas, julgando o restante das nações. E pós isso, que haverá a segunda ressurreição. Você vai ver falando sobre a primeira e a segunda ressurreição, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Você vai ver falando da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Daniel, capítulo 12, o versículo 2. Você vai ver falando da primeira ressurreição em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16. E você vai ver falando da primeira ressurreição em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 6. E da segunda ressurreição no versículo 5 de Apocalipse 20. Então nós vemos aqui que deu mal os mortos que nele havia, e o inferno deram os mortos que nele havia. O que significa isso? Aqui acontece a segunda ressurreição. Ressuscitou aqueles que não foi ressuscitado na primeira ressurreição, para ser julgados. Tantos salvos como perdidos serão ressurretos, vão ressuscitar e vão comparecer diante do tribunal para ser assim julgado, e depois de ser julgado, ser dada a sentença. Nós vemos aqui que quando acontece isso, aqui em Apocalipse capítulo 20, o trono está posto, milhões e bilhares de nações de todas as eras estão ali ressuscitados diante do trono. Vai se abrir os livros no plural. Observe que esses livros está escrito as obras, os atos, a atitude da vida inteira de todo ser humano. Então, por isso, esses livros são abertos. E esses livros darão testemunho da vida de cada pessoa diante desse juízo. Ou seja, as pessoas serão julgadas, nós seremos julgados pelo que está escrito no livro. Nesse momento, o que nós fazemos, o que você faz, o que eu faço, o que o mundo faz, está sendo registrado nos livros, que são os livros das obras. Ou seja, aonde é escrito todos os atos de cada ser humano, atitude, enquanto ele está peregrinando sobre a terra. E esses livros darão testemunho contra a sua própria vida no julgamento final. E por fim nós temos o livro da vida. O livro da vida, claro, quem não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte eterna. A primeira morte é a morte física, que a todos os homens está ordenado morrer uma vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Claro que nem todos morrerão, porque aqueles que estarão vivos fisicamente e espiritualmente por ocasião da vinda de Jesus, eles serão transformados. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, né? E 1 Tessalonicenses capítulo 4, repito, versículo 17. Amém? Então, todo ser humano será julgado, nada escapa diante de Deus.
Nós podemos fazer qualquer tipo de impiedade, qualquer tipo de coisa errada, o ser humano tem que ter esse entendimento. Os juízes, a autoridade, o mundo inteiro vai comparecer diante do tribunal de Cristo, que é o juízo do trono branco, e serão julgados. E as suas obras, o que você faz neste momento, de certo ou de errado, ele é registrado, e esses atos, eles serão tomados como testemunha contra a sua própria vida, no dia do juízo que você ressuscitar. Seja a ressurreição para a vida eterna, seja a ressurreição para a condenação eterna. Então, aqui vai haver a ressurreição, e os livros se abrirão, e Deus sentenciará todos os seres humanos, ou a vida eterna, ou a perdição eterna. Então, cuidado com o que você faz, com a vida que você está vivendo. Entrega a tua vida para Jesus e viva uma vida de sinceridade, de retidão pela palavra de Deus, porque os ímpios eles serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados também, porque se esqueceram, não quiseram compromisso, não quiseram saber do sacrifício do Filho de Deus, o qual morreu para dar a salvação eterna. Esse é o único propósito pelo qual Cristo morreu. O homem perdeu o relacionamento com Deus no Éden. Satanás se levantou contra a criatura de Deus, e assim aquele relacionamento, o homem que vivia eternamente ali se alimentando da árvore da vida, esta aliança foi quebrada. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, e Cristo morreu sem pecado, perfeito, imaculado, para nos poder nos levar a Deus, levar as nações a Deus novamente, trazendo como era no princípio, pois esse é o plano de Deus, regenerar todas as coisas. Amém? Então fica com esta palavra. Os ímpios não vão subsistir no juízo. Ou seja, aqui nós vemos a sentença dos ímpios. Quero ler aqui 21, verso 8 ainda, Apocalipse. Capítulo 21, versículo 8, está escrito assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui está falando a mesma coisa, e aqui está falando os tipos de pecado, classificando os tipos de pecado: feiticeiro, os mentirosos, fornicação. O que é fornicação? Relacionamento entre o homem e a mulher que não são casados, a prostituição, a feitiçaria, né? Ou seja, a pessoa que é incrédula, ateu, ou seja, todos não